Evangelho de Lucas, capítulo 22, 54 a 62. Você conhece bem essa passagem? É muito conhecida, não? Você já deve ter até assistido isso em muitos filmes que contam a história de Jesus. Pedro possivelmente era o discípulo mais destacado de Jesus. Pedro sempre muito próximo a Jesus. Onde estava Jesus, estava Pedro. Os discípulos mais chegados, Tiago, João e Pedro. Sempre. No alto do Monte da Transfiguração, Jesus subiu ao monte, boa parte dos seus discípulos ficaram lá embaixo. Pedro estava lá com Jesus. Pedro sempre próximo a Jesus. Sempre seguindo a Jesus, bem próximo. Só que quando Jesus foi preso, Pedro ficou atordoado. Pedro ficou com medo. E este medo levou Pedro a se preocupar muito mais com a sua pele, com a sua segurança. Jesus estava preso e sendo levado para a cruz, para a condenação. E Pedro não queria o mesmo destino. Pedro começou então ali a seguir a Jesus de longe. É o que diz aqui o texto. Seguia Pedro ainda Jesus, mas estava seguindo, mantendo uma certa distância. Uma distância que Pedro julgava ser segura para si. Olha só que coisa. Está entendendo? Uma distância segura. Eu vou seguir a Jesus, mas vou seguir a Jesus à distância. Distante o suficiente para preservar a mim mesmo. Eu não quero me comprometer com Cristo. Eu não quero estar tão envolvido com Cristo, estar tão próximo com Cristo que venha eu a ter o mesmo destino que Ele. Eu ainda o admiro muito. Eu o amo. Mas que amor estranho esse, né? Que quando a gente ama, a gente não quer estar junto. Quanto mais amor a gente tem, mais próximo a gente quer ficar, não é verdade? Esse amor que aceita a distância é um amor que está debaixo de muita suspeita. O amor, ele nos aproxima. Nós queremos proximidade do ser amado. Pedro declarava, em alto bom som, o seu amor a Jesus. Mas de repente a distância. Pedro mostrou que estava amando muito mais a si mesmo, não é mesmo? Como ele gostava de si. E ele não estava disposto a correr riscos por Jesus. Então ele manteve uma distância segura. Porque ele começou a seguir a Jesus de longe, o que vemos a seguir, uma natural consequência de todos aqueles que estão seguindo a Jesus de longe. Facilmente caem em tentações. Pedro caiu em tentação 3 vezes seguidas. E não foi necessariamente no mesmo momento. Tem uma boa observação aqui. Pedro negou a Cristo diante de uma criada. Na sequência ele nega de novo. E o que eu acho interessante é que temos ali a observação que Lucas faz, questão de registrar. Passado 1 hora. Esse passado 1 hora é para deixar bem claro que Pedro não negou a Jesus por causa de um momento. Porque às vezes, por causa de uma circunstância, a gente podia imaginar assim, por causa de uma circunstância, uma série de coisas acontecendo, e naquele momento ele negou Jesus 3 vezes seguidas, no momento, num ímpeto. Não, ele teve, depois de ter negado a Jesus 2 vezes, ele teve 1 hora para refletir sobre o que já tinha feito. 1 hora para se lembrar das palavras de Jesus, minutos antes, horas antes. Não sabemos quanto tempo, mas muito pouco tempo antes, Jesus já havia advertido que Pedro o negaria. E ele tinha dito, não, jamais vou fazer isso. Então ele tem agora, depois de ter negado 2 vezes, ele tem 1 hora de espaço, de tempo para refletir, para baixar poeira, nada acontece nessa 1 hora. Nada que venha a fazer com que ele não negue a Cristo uma 3ª vez. E cumpre-se a palavra de Jesus cabalmente. Pedro nega Jesus 3 vezes, porque estava seguindo a distância. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o perigo de seguir a Jesus à distância. E o que significa na prática seguir a Jesus à distância? A gente viu aqui na prática de Pedro o que foi. Mas o que seria hoje em dia seguir a Jesus à distância? Seguir a Jesus do nosso jeito.
Eu quero ser um discípulo de Jesus, mas à minha maneira. Eu é que estabeleço as condições em que eu sigo. Eu não estou dando muita confiança para aquilo que Jesus falou a respeito de como devo seguir. Eu é que sigo como eu quero. Tem muita gente seguindo. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. É a minha moda, a minha maneira. Tem um jeito especial de me relacionar com Cristo e tal. O seu jeito de ser. Você que estabelece as condições. Então, de fato, você não é um bom discípulo, né? Porque o discípulo de Jesus, o discípulo em si, é alguém que é um aprendiz. E ele está recebendo orientações e normas, ele procura seguir o mestre. É o mestre que diz como que as coisas são. Quando eu sou discípulo. É o mestre que está no comando, não é mesmo? Mas tem gente que não se preocupa muito em ser discípulo. Tem gente que acha que é possível ser cristão sem ser discípulo. Jesus até falou assim, você quer me seguir? Quem quiser me seguir, eis as condições. Olha as condições que Jesus estabeleceu. Negue-se primeiramente a si mesmo. Tome a sua cruz, então siga-me. Cristo deixa muito claro aí que não dá para seguir a Jesus do nosso jeito. Que para eu ser um discípulo de Jesus, para ser um seguidor de Cristo, eu preciso, em primeiro lugar, fazer uma mortificação do meu próprio ego. Eu preciso sacrificar o meu ego. Não dá para o meu ego estar ainda falando mais alto no meu relacionamento com Deus. Quando o meu ego fala mais alto no relacionamento com Deus, é porque eu ainda não me submeti a Ele. Porque eu ainda estou no controle. Porque eu quero seguir a Jesus do meu jeito, manter a distância segura para preservar a minha pele, para preservar o meu plano, o meu futuro, os meus sonhos. Quero uma parceria com Deus para eu me dar bem nos meus planos, nos meus sonhos. Então, tem muita gente seguindo a Jesus desse jeito. Seguir a Jesus à distância é abrir brechas na nossa vida para a gente cair em tentação. E o resultado disso vai ser choro amargo. Ainda bem que a gente pode, enquanto tem vida, tem esperança de se reconciliar com Deus. Você pode se reconciliar com Deus. Você pode experimentar perdão e misericórdia, mesmo depois de ter feito algo grave, como fez Pedro. E o que a gente vê, a reconciliação de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus, se encontra no capítulo 21 de João. Quando se dá a reconciliação, a pergunta que Jesus faz a Pedro é, você me ama? Porque lembra que eu falava que quando a gente ama, a gente quer estar próximo, quer é proximidade do ser amado. Lembra disso? Por isso que Jesus está perguntando, você me ama? Porque o que ficou em xeque no relacionamento de Jesus com Pedro é a questão do amor. Quando Pedro negou, quando Pedro manteve distância, Pedro estava dando sinal de desamor. E agora, na hora da reconciliação, a pergunta é, você me ama? E a pergunta é feita 3 vezes. 3 vezes negou, 3 vezes vai precisar reafirmar. A cada reafirmação, cada vez que Pedro respondia, sim, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que é que vem na sequência? Pastorei as minhas ovelhas. Pedro tinha ficado tão acabrunhado, muito triste consigo mesmo, muito decepcionado consigo mesmo. Tão decepcionado que ele acreditava que não dava mais para ele. Ele tinha falhado, fracassado como pastor, fracassado como discípulo, fracassado como apóstolo. Sabe o que ele está fazendo aqui nesse episódio? Ele foi pescar. Aí você lembra que quando Jesus o encontrou pela primeira vez, ele estava pescando. E Jesus disse para ele, olha, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou transformar vocês, pescadores de peixes, em pescadores de homens. E isso aconteceu no desenrolar da vida, do convívio. Cristo foi fazendo, forjando Pedro, transformando-o num pescador de homens. Mas Pedro negou, falhou, fracassou, e ele achava que estava tudo perdido. E ele foi pescar novamente. Ele estava deprimido, voltou ao antigo ofício. Pedro afastou-se da igreja.
Afastou-se do ministério, afastou-se da missão, decepcionado não com Cristo, decepcionado consigo mesmo. Seu fracasso pessoal. Na refeição Jesus pergunta, você me ama? E ele vai responder, amo. E depois ele fala, pastorei então o meu rebanho. Então, esse negócio de amar a Deus e estar afastado da igreja não cola. Está entendendo? Não há como amar a Deus e não amar a sua igreja. Não há como amar a Cristo e desprezar a igreja. Você me ama, Pedro? Então pastorei o meu rebanho. O meu rebanho. Você precisa pertencer ao rebanho de Deus. Você precisa pertencer à igreja. Amar a Deus é amar a igreja. Amar a Cristo, estar próximo de Cristo, é a mesma coisa que amar a igreja e estar próximo da igreja. Ah, mas a igreja é complicada. E na época de Pedro era melhor, né? Ou não tinha lá? Como tesoureiro da igreja, quem era o tesoureiro da igreja? Um tal de Judas Iscariotes, não é mesmo? Que metia a mão na sacolinha. Desviava o dinheiro da igreja, é isso que diz lá. O Evangelho conta essa história. Tem gente que fica escandalizada por causa dos iscariotes que existem por aí, não é mesmo? Quantos? Uma multidão de iscariotes no meio da igreja. As pedras de tropeço, os escândalos. Por causa dos iscariotes, não quero mais nada com a igreja. Chega para mim. Mas que bobagem que você está fazendo. Que bobagem. Calma lá. Se você se divorciar da igreja, você se divorciou de Cristo. Ah, como que é isso? Jesus não é o cabeça da igreja? Dá para separar cabeça de corpo? A igreja é o corpo de Cristo, não é? A única organização que Jesus instituiu na terra, qual foi? A igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você está desistindo da igreja. Jesus disse, olha, o inferno vai se levantar contra a igreja, mas vai se levantar para cair. Vai se levantar para cair. As portas, as cidadelas, as fortalezas, as muralhas do inferno cairão ao avançar da igreja de Cristo. E Jesus abençoou a igreja. E Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E quando nós somos batizados em Cristo, diz lá 1 Coríntios capítulo 12, todos nós em um só Espírito fomos batizados no corpo, que é a igreja. E o Ralph dá um testemunho bonito falando, nós precisamos uns dos outros. A nossa vitória em Cristo não é uma vitória do indivíduo, é uma vitória do corpo. Dentro do corpo encontramos o quê? Mútua colaboração, ajuste, ajuda. Ah, tem muita coisa errada, mas tem muita coisa boa. Não despreze o todo por uma das suas partes. Paulo diz, no capítulo 5 de Efésios, que devemos nós amar, maridos, amar as esposas, como Cristo amou. Como Cristo amou quem? A igreja. E assim mesmo se entregou por ela para apresentá-la diante de Deus, sem mancha, sem mácula, sem ruga nenhuma. O propósito de Deus é salvar o mundo através da igreja. Ele elegeu a igreja como seu corpo aqui na terra. Ele disse para a igreja, aquilo que vocês ligarem será ligado, aquilo que vocês desligarem será desligado. Ele disse isso para a igreja. E ele disse mais, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E o que vocês pedirem, concordando, a oração de concordância, a oração da igreja, a oração do grupo, a unidade do corpo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Quando nos apartamos do corpo, do rebanho, nos apartamos da bênção e da vida, porque a bênção e a vida estão no corpo de Cristo. Paulo gosta da expressão, nós somos o corpo de Cristo. Paulo gosta da expressão, nós somos o templo do Espírito Santo. Mais do que da expressão, eu sou o templo. Embora seja verdadeiro. Porque Deus habita em meu corpo. Eu me torno um templo. Mas a expressão templo de Deus é
para a igreja como um todo. Essa é a preferência, não para o indivíduo. Essa ideia de cristianismo individualista, crente tipo William, realmente não encontra base e respaldo nas escrituras sagradas. E aí eu entro no meu testemunho pessoal e com isso eu quero concluir. Eu cresci, como Ralph, cresci na igreja. Tive a bênção, o privilégio de nascer num ambiente cristão. Minha mãe, evangélica. Minha avó, evangélica. A igreja metodista livre na rua de casa. Desde que eu me conheço por gente, estava indo na escola dominical, não sabia nem ler nem escrever, já estava lá levando a Bíblia, levando o caderninho, estava aprendendo da palavra de Deus. Até os 13 anos de idade eu não me afastei da igreja. Mas, com 13 anos eu acabei ficando um pouco sem entrosamento. Cheguei na fase da adolescência, não me vi mais como criança. Puxa, fiquei fora da igreja 3 anos. Dos 13 aos 16 exatamente. E foi chegando num começo de ano, a primeira semana, janeiro de 1980, com 16 anos de idade, eu percebi que eu estava um pouco confortável nesse meu distanciamento da igreja. Porque estar envolvido com a igreja traz uma série de compromissos que eu queria evitar. Por exemplo, eu queria continuar falando palavrão. Eu falava palavrão. Contava umas piadas sujas, tinha umas ideias, uns pensamentos que não era nada muito bom. Eu estava contaminado pelo pecado. E estava um pouco, de fato estava bem gostando dele, do pecado. E achava que me aproximar demais de Jesus é como se aproximar da luz. Então aquela luz vai chamar a atenção para tudo que está sujo, para tudo que está errado. Então eu queria uma distância do Senhor. Até então, por isso eu estava vivendo um tanto meio confortável e tal. E às vezes passa aquela coisa na cabeça. Deus é bom. Se Ele vai salvar alguém, eu acho que eu devo estar entre os salvos, eu não sou tão ruim assim. Então, eu comecei a desenvolver umas filosofias e estava seguindo a Deus do meu jeito. Eu não queria saber o que a Bíblia dizia. Mas caiu a ficha, eu falei assim, não, eu não posso seguir a Deus distante da igreja. Eu cresci na igreja, a igreja é importante. É como uma brasa fora da fogueira, ela vai acabar se esfriando. E era como uma ovelha longe do aprisco, longe dos cuidados do próprio pastor, sujeita aos ataques dos lobos. E eu estava já, digamos assim, sendo atacado, bastante atacado. E corri o risco de viver assim, indefinidamente, de ser um cristão à minha moda, do meu jeito. Mas naquele dia eu tomei uma decisão, que eu julgo a decisão mais vital de toda a minha existência. Foi uma decisão mais clara e mais consciente possível. Eu disse assim, eu vou assumir o meu cristianismo. Eu sou cristão, mas eu estou negando a Cristo, dia após dia. Nego a Cristo quando eu dou risada de piadas sujas, quando eu falo piadas sujas, quando eu tenho pensamentos maus e estou muito confortável com esses pensamentos, nem os expulso, nem acho estranho e tudo mais. Então, eu negava a Cristo porque eu tinha vergonha da Bíblia, de carregar uma Bíblia. Que vergonha. O que vai dizer o pessoal do meu bairro, a galera com quem eu jogo futebol, o pessoal do colégio? O que eles vão dizer? Eu tinha vergonha. Tinha uma vergonha de estar identificado com Cristo, com a sua igreja, com as coisas de Cristo, com o livro de Cristo. Não. Me mantenha afastado porque meu status, vai comprometer o meu status social. Tinha uma certa vergonha. Então, que amor, né? Olha como eu amo. Então, se eu disser para a Cristina assim, eu te amo, mas eu não quiser sair com ela e ela descobrir que eu não quero sair com ela porque eu estou com uma certa vergonha de andar com ela por aí. Que amor é esse, hein? O que é? O que você acha desse amor? Não é? Vergonha. Então isso não é amor. Esse amor da boca para fora. Quando a gente tem amor, a gente não tem vergonha. Aliás,
Quando a gente ama mesmo, a gente canta aquela música do Martinho da Vila, né? Madalena, Madalena, você é meu bem-querer, eu vou contar para todo mundo. Eu vou contar para todo mundo que eu só amo você. Esse é o amor. Quando a gente ama mesmo, a gente declara isso publicamente, a gente quer que o mundo saiba, a gente quer mais é gritar em alto e bom som isso. A gente sabe que um convertido mesmo, ele fica até chato, né? Está apaixonado. Ele fica até, não é verdade, fica chato às vezes, porque não fala de outra coisa, fala, não duviro disso aí, ele vai chegar até no equilíbrio, mas ele está tão apaixonado por Jesus, que ele não consegue ter outro assunto, é normal, é natural, por causa do momento da paixão, ele quer declarar o seu amor, é compreensível, a gente tem que entender, como é que uma flor pode ter vergonha do sol, quando o sol nasce, o que a flor faz? Desabrocha, ela anuncia, ela proclama o seu amor pelo sol, pelo nosso Criador, pela fonte da nossa vida. Não podemos nos envergonhar daquilo que é de Deus. Às vezes a igreja dá vergonha para a gente, né? Porque coisas acontecem na igreja que são vergonhosas, mas a igreja de Cristo com I maiúsculo, essa não é uma vergonha. Esta é a esperança desse mundo. A esperança desse mundo passa pela igreja. Em vez de eu ficar então do lado de fora da igreja, eu quis voltar para a igreja, eu quis assumir a igreja, eu quis assumir o meu batismo, eu quis viver o meu batismo. Viver o batismo. Eu passei a viver o meu batismo. Eu disse, Jesus, agora é o Senhor que manda, é o Senhor que reina na minha vida. E eu me entreguei aos cuidados de Deus. E experimentei a coisa mais preciosa e poderosa que alguém pode experimentar na vida. A paz mais incrível. A alegria mais indizível. Contava os dias para chegar o dia do encontro com Deus, como corpo, como igreja de Deus. Eu era pobre, estudava numa escola estadual, olhava para o futuro, eu estava com uma confiança que você não imagina. Que confiança! Falei, Deus entrou na minha vida, não tenho para ninguém. Uma certeza do amanhã, uma coisa incrível, uma certeza do amanhã. Olha as coisas que vão acontecer na minha vida, em todos os sentidos eu fui abençoado, em todos. Eu entrei para a igreja para nunca mais voltar para trás. Entrei para Cristo, me aproximei e Deus me abençoou. Primeiro Ele me deu um emprego, office boy, 16 anos de idade. Mas não menospreze esse emprego, porque eu vou trabalhar 8 anos nessa empresa. Com 4 anos, com 2 anos eu estou comprando meu carrinho, Fuscão 74. Ainda office boy, comprei um carro. Deus fazia prosperar o meu dia. Sempre fui dizimista, desde o primeiro, nunca faltei. Eu digo isso diante de Deus. Nunca deixei de dar o dízimo. Com 4 anos. Com 4 anos trabalhando. Quando com 20 anos eu já tinha construído a minha casinha. 20 anos. Comecei como office boy. Não tinha faculdade nem nada. 4 anos. Teve uma época que eu arrumei 3 empregos. Deus fez chover na minha horta. Me abençoou. Me deu condições. Ele me deu o maior presente, que foi a Cristina. No mesmo ano que eu me converti, no mesmo mês que eu me converti, voltei para a igreja, o pai dela veio ser pastor daquela igreja. Eu não acho que isso foi coincidência. Deus me levou para lá, me deu um presentão, casei. E quanta bênção, gente. Eu tenho cada história para contar para vocês. Não desisti da igreja nem quando o pastor foi a pedra maior de tropeço na minha vida, foi o pastor. Eu não desisti de Deus. Os homens falham, mas Deus não falha não. Deus não falha. Né? O pastor está errado, mas não é a igreja toda que está errada. É aquele homem, aquele cidadão. Então, ele vai responder diante de Deus. Deus vai cuidar dele. Deus vai cuidar dele. E Deus vai cuidar de mim também. Fiquei fiel, fiquei firme. Deus deu graça, deu vitória, deu direção. Deus cuida, dirige e abençoou. Quantas bênçãos
humanas, materiais, eu diria melhor que todas elas juntas, a bênção da alegria, da paz. Quando eu não tinha casa, quando eu não tinha nada, o que eu tinha era o céu no meu coração, andava pobre como office boy e cheio de louvor. O que eu tinha era louvor, gratidão. Eu tinha o céu na terra, gente. A proximidade com Deus traz muitas bênçãos. A distância vai trazer negação e, por fim, choro amargo, amargura. Deus não quer amargura para a nossa vida, Deus veio para a nossa vida para que a gente pudesse ter vida e vida com abundância. Lembre-se de Pedro, que quando seguiu a distância, caiu e chorou. Quando foi restaurado, aproximou-se de novo de Cristo, declarou, renovou o seu amor e ligado ficou à igreja. A igreja pela qual Cristo morreu. Ama, instituiu, derramou o seu Espírito. Não se decepcione com a igreja como um todo, com parte da igreja, com coisas da igreja. Claramente nossos olhos estão abertos para enxergar tantos erros, tantas abominações. Mas não fique do lado de fora criticando. Entre e faça a diferença. Seja como Pedro, porque voltou para a igreja para ser coluna na igreja, para ser uma bênção, para não deixar que os iscariotes dominem. Então, meu convite hoje para você é um convite para andar perto de Jesus sempre, para seguir Jesus de perto, do jeito de Jesus, deixando Ele guiar e governar a sua vida. Não cometendo o erro que uma vez Pedro cometeu, eu cometi e tantos outros estão cometendo. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar como é costume de muita gente. Não deixemos de congregar. Vamos congregar, vamos pertencer ao Senhor.